Olá, tudo bem? O Grande Julgamentos está no ar com mais um assunto do seu interesse. Sabe aqueles casos em que uma pessoa é condenada à prisão e condenada também a pagar multas? Quem deve fazer essa cobrança? O Ministério Público reivindica para si esse direito e esse entendimento foi defendido pela Procuradora-Geral da República. Segundo ela, a cobrança não pode ser feita pela Fazenda Pública por se tratar de uma sanção penal. A cobrança dessas dívidas, dessas multas, tem sido atribuídos pelo Poder Judiciário aos procuradores da Fazenda Nacional. E esta cobrança tem sido retirada das varas e ofícios criminais para varas da Fazenda Pública, como se tratasse única e exclusivamente de uma multa de natureza tributária. Procuradores da Fazenda Nacional acabam dispensando a cobrança dessa multa, que é penal, mas é tratada como dívida de valor. E disso resulta impunidade. Impunidade pela desconsideração do valor desta multa na relação na relação jurídico-penal estabelecida em uma ação penal. O julgamento da ação penal já havia sido iniciado. Teve o voto do relator, ministro Roberto Barroso. O voto dele foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e teve como divergência o ministro Marco Aurélio. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Edson Fachin. No programa de hoje mostraremos como foi o julgamento a partir daí, com a retomada do caso e a juntada das duas ações. A sessão do Supremo que mostraremos hoje é um pouco diferente das habituais. Isso porque houve um ajuntamento de uma ação penal e de uma ação direta de inconstitucionalidade em um mesmo julgamento. Esse ajuntamento é algo positivo e desejado, mas nem sempre é possível, já que cada ação tem um trâmite próprio. Eu conversei com um advogado sobre isso. Vamos ouvir. A ação penal originária de competência do Supremo, Caio Leite, ela advogado. tem um procedimento Ele está próprio. sentado em uma mesa, em uma Prazos sala. diferentes. A DI 3.150, as ações diretas de inconstitucionalidade, tem um outro procedimento. Então, você conciliar esta agenda de modo que os dois processos estejam aptos para julgamento não é algo fácil. Tem que se observar o procedimento que é tomado em cada uma dessas ações e aí, quando os dois processos estiverem em condições de julgamento, o presidente coloca ao plenário a pedido do relator. O plenário ouviu representantes da Defensoria Pública da União e das Defensorias de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal como amigos da Corte. Eles se posicionaram pela improcedência das ações. O primeiro deles rebateu a fala da Procuradora-Geral. Não seria mais razoável a vara da Fazenda Pública, Rafaeli, que tem penhor online, que tem a própria Fazenda Pública aqui, tem representantes hoje aqui, a Fazenda Nacional, e eu tinha, doutora Raquel Dodge, a mesma compreensão de Vossa Excelência de que dívidas abaixo de R$20 mil não eram executadas. Mas fiquei sabendo nesse plenário, pelos procuradores da Fazenda, que não é verdade isso. Que tem uma portaria de número 75, de 12 de março de 2012, no seu parágrafo 1º do artigo 1º, estabelece que essas limitações não se aplicam para a dívida penal, de natureza penal. Já o defensor público da União disse que as multas penais não são as únicas que ficam com a cobrança a cargo da Fazenda Nacional. As multas fixadas pela Justiça Eleitoral e pela Justiça Trabalhista são também cobradas e executadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Estamos, portanto, digamos, a inicial pretende modificar um sistema especificamente em relação às multas penais, nada dispondo, porém, em relação à competência das multas eleitorais e das multas trabalhistas. Caso as multas penais passem a ser executadas exclusivamente pelas fazendas nacional, estaduais e municipais, passariam a ser consideradas tributos. Para isso, dependeriam da edição de novas regras. Quando a gente tem o tributo nas suas modalidades de imposto, de contribuição, de melhoria ou de taxa, tem um regramento próprio para a cobrança, que é o que a gente tem no Código Tributário Nacional do lançamento.
Então é por meio de um lançamento que a Fazenda lança aquele tributo na sua base de dados para efetiva cobrança do contribuinte. Depois das falas das defensorias e da Procuradoria-Geral da República, vamos deixar claro qual a posição defendida pelas partes. O Ministério Público defende que deve fazer a cobrança com base no artigo 164 da Lei de Execução Penal, de 1984. Diz que cabe ao Ministério Público requerer a citação do condenado para pagar a multa e até nomear bens para a penhora. Já a União alega que essa prerrogativa foi revogada quando a Lei 9268, de 1996, alterou o Código Penal. O artigo 51 do Código diz que as multas passam a ser consideradas dívidas de valor e que passam a se enquadrar às normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Portanto, os ministros devem decidir, enfim, em qual arcabouço jurídico as multas penais se enquadram. O relator da ação direta de inconstitucionalidade foi o ministro Marco Aurélio. É tempo de perceber que a independência e a harmonia dos poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, e nessa ordem, estão no artigo 2º da Lei das Leis, pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. O Executivo e o Judiciário não podem substituírem-se ao Legislativo e vice-versa. Cumpre observar a tríplice reserva institucional. Ante o quadro, julgo improcedente o pedido para assentar como interpretação do artigo 51 do Código Penal compatível com a Constituição Federal a legitimidade exclusiva da Fazenda Pública para promover a execução da dívida de valor, dívida ativa, referida no preceito, representada a Fazenda Pública judicialmente pela Advocacia Pública. É como voto. O Grande Julgamentos volta depois do intervalo. Aguarde aí. Fechamento de bloco. O Grande Julgamentos de hoje traz a sessão do Supremo do dia 12 de dezembro do ano passado. Em pauta, a legitimidade do Ministério Público em executar multas penais. A Procuradora-Geral da República defendeu o entendimento de que a Lei de Execução Penal de 1984 dá ao Ministério Público essa prerrogativa. Já os representantes dos estados, contrários a essa ideia, defendem que a Lei 9268 de 1996 transformou as multas penais em dívidas de valor. Assim seriam consideradas tributos. Nesse caso, como seriam feitas as cobranças? A gente tem na fase que a gente considera assim, o Código considera assim, da Fazenda, ela é uma cobrança administrativa. Então, todo e qualquer valor é cobrado. Quando ele é levado para uma inscrição na dívida ativa, isso significa que o contribuinte não pagou naquele tempo de cobrança, aí sim compete à Procuradoria exercer esse papel de levar até o Judiciário aquela certidão da dívida ativa e promover a execução. Então, a inscrição na dívida ativa, não tendo sido pago o tributo, ela ocorre naturalmente dentro do rito procedimental das fazendas, federal, estadual e municipal. No fim das contas, os ministros tiveram de interpretar o termo dívidas de valor. Ele faz com que as multas penais passem a ser tributos, portanto, sob responsabilidade da Fazenda Nacional ou não. A terminologia não muda a natureza de sanção penal, portanto, continua sendo a cobrança prerrogativa do Ministério Público. A resposta dos ministros nós vamos ver ao longo do programa. Mostramos o voto do relator no bloco passado. Agora vamos ao voto do ministro Edson Fachin. Não acolho essa exacerbação da competência do Ministério Público para esse efeito. Entendo que a Constituição não compreende esta leitura e que o artigo 51 do Código Penal tem como marco o não pagamento espontâneo da pena de multa pelo condenado após o transcurso do prazo de 10 dias da intimação pelo juiz da execução penal,
instante no qual caberá ao magistrado, o magistrado da execução, efetuar as medidas necessárias para a comunicação à Procuradoria da Fazenda Nacional para que o valor seja cobrado na esfera da execução fiscal. Foi o segundo voto que negou o pedido do Ministério Público. A fala do presidente, ministro Dias Toffoli, é importante para aquele que começa a acompanhar o programa agora. Atenção, porque ele esclarece que o julgamento abrange a juntada de duas ações, uma penal, outra direta de inconstitucionalidade. Então eu proclamo que na ação direta de inconstitucionalidade 3.150, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que a julgava improcedente, e nessa conclusão acompanhou o ministro Luiz Edson Fachin, o julgamento foi suspenso. E na 12ª questão de ordem na ação penal 470, o voto vista do ministro Luiz Edson Fachin foi no sentido de entender que a pena de multa compõe a condenação e que, após o trânsito em julgado, o juiz da execução intimará o condenado a fazer o pagamento no prazo de 10 dias, após o que será notificada a Fazenda Nacional. Após esse voto, na questão de ordem, o julgamento foi suspenso para, em conjunto com a ação direta, retomarmos na sessão de amanhã. Como vimos, a sessão foi suspensa e retomada no dia seguinte, 13 de dezembro do ano passado. Aqui, aquelas 24 horas passam em segundos. Portanto, vamos ao voto do ministro Roberto Barroso, relator da questão de ordem da ação penal. Ele fez um resumo do que havia sido julgado até aquele momento. Estão em discussão aqui, presidente, duas questões. Barroso, ministro do STF. A minha decisão, proferida na 12ª questão de ordem, na ação penal 470, que foi objeto do pedido de vista do ministro Luiz Edson Fachin, que trouxe um voto divergente, assim entendo. Embora Sua Excelência tenha entendido, como eu, que a pena de multa não perde a natureza de sanção penal, na parte essencial, Sua Excelência sustentou que o Ministério Público não pode executá-la. A posição esposada pelo ministro Marco Aurélio na ação direta de inconstitucionalidade é no mesmo sentido. Depois disso, o ministro falou do termo dívidas de valor, que integra o artigo 51 do Código Penal. Dizer que a multa é dívida de valor não significa dizer que ela tenha perdido a sua natureza de sanção penal. Até porque, eu assim penso, o legislador ordinário não poderia retirar a qualidade de sanção penal da multa, porque ela está prevista na Constituição Federal. E, portanto, se a Constituição Federal diz que uma das penas admitidas é a pena de multa, o legislador não pode dizer que a multa não é uma pena. Portanto, eu tenho como inafastável que a natureza de sanção penal da multa subsiste. Se subsiste, eu penso que não há como retirar do Ministério Público essa competência. A divergência inaugurada pelo ministro Luiz Roberto Barroso foi no sentido de que a multa, ela compõe a sanção penal. E assim o diz a Constituição no artigo 5º, inciso 46, a linha C. A regulamentação, a individualização da sanção penal traz em seu bojo a própria multa. Isto é, transformar a multa em dívida de valor não significa que o Ministério Público tenha deixado de ser o órgão competente para promover a sua execução. Aliás, porque o próprio artigo 129 da Constituição trata que o Ministério Público é o responsável exclusivamente para conduzir a ação penal. E conduzir a ação penal não é apenas o processo de conhecimento da ação penal, mas também a própria execução da sentença condenatória transitada em julgado. Coube ao presidente da Corte posicionar o voto do ministro Roberto Barroso para não haver dúvidas na sequência dos trabalhos. Realmente o pedido
formulado na inicial de lavra do Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, e do saudoso Subprocurador-Geral da República, Wagner de Castro Matias Neto, era para dar interpretação conforme, mas no sentido de se entender que só ao Ministério Público caberia essa legitimação. Como Vossa Excelência admite uma legitimação subsidiária, Vossa Excelência julga parcialmente procedente. Até aquele momento, os relatores da ADI e da ação penal já haviam proferido os votos, inclusive o ministro Edson Fachin, que havia pedido vista da ação penal. A partir daquele momento, os votos, então, passaram a ser sequenciais, no que é previsto no regimento interno do Supremo, ou seja, do mais moderno ao decano. Vamos, então, ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Não poderia o Ministério Público, como titular da ação penal, depender da discricionariedade da autoridade fazendária, que até, eventualmente, dezembro de 2018. E nós verificamos isso quase todas as semanas nas turmas, pode, inclusive, como há legislação, dizer que, no caso de contrabando e descaminho, determinado valor nem precisa cobrar a multa. Não é multa penal, mas multa. Poderia, se o Ministério Público ficasse a depender da autoridade fazendária para cobrança de multa, poderia, eventualmente, o próprio Poder Executivo dizer que, em determinados casos, não é necessário que a Fazenda cobre aquela pena pecuniária, ou seja, a execução da pena obtida após o devido processo legal pelo Ministério Público, por denúncia, pela participação do Ministério Público, ficaria obstada por terceiros, por uma outra instituição. Vamos fazer o seguinte, o Grandes Julgamentos volta depois do intervalo com os votos restantes, ok? Não saia daí. Fechamento de bloco. Grande julgamento do STF. Ação penal e ação direta de inconstitucionalidade julgadas juntas, com o mesmo tema, foram abordadas pelos ministros em dezembro do ano passado. O caso é o seguinte, as multas penais devem ser executadas pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública. A controvérsia gira em torno do artigo 51 do Código Penal. O texto deste código transforma as multas penais em dívidas de valor. Para o Ministério Público, é claro que pertence ao órgão a legítima e exclusiva cobrança das multas penais. A Fazenda Nacional pensa o contrário. Para a União, essa cobrança deve ser feita pelas fazendas públicas. Até agora, mostramos 4 votos. Os ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso reconheceram o direito do Ministério Público de fazer a cobrança. Já os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin dizem que esse direito pertence à Fazenda Pública. Vamos agora ao voto da ministra Rosa Weber. Ela recorreu ao inciso 1º do artigo 129 da Constituição. Diz que cabe ao Ministério Público, de forma privativa, a ação penal pública. Por isso, não vê sentido em retirar do MP a responsabilidade de executar as multas penais. Eu voto acompanhando o ministro Luiz Roberto na questão de ordem. Dezembro de 2018. E com relação à DI, pedindo ver o ministro Marco Aurélio, eu também a julgo parcialmente procedente para efeito de reconhecer, para dar interpretação conforme o artigo 51 do Código Penal, de maneira a reconhecer que ele não exclui a titularidade do Ministério Público para execução das penas de multa perante as varas das execuções penais. E eu cumprimento, senhor presidente, tanto a doutora Raquel Doge, quanto os defensores públicos. Eu faço um especial registro ao defensor público do Rio Grande do Sul pelas excelentes sustentações orais e, sobretudo, que causaram em mim alguma perplexidade a mais e uma dificuldade que me levou ainda a uma reflexão mais aprofundada. Mas o meu convencimento é esse e assim eu voto, senhor presidente. O ministro Luiz Fux disse que tirar a legitimidade do Ministério Público, nesses casos, é inconstitucional. Se nós alterássemos a natureza jurídica dessa pena de multa, transformando-a em dívida de valor e passível de execução fiscal, com todos os consectários de uma execução por quantia certa contra devedor solvente,
nós chegaremos à conclusão de que essa dívida poderia ser, eventualmente, cobrada do espólio do condenado. E aí violaríamos mais uma vez a Constituição na parte em que ela afirma que a pena não poderá passar da pessoa do infrator da lei penal. Então, por todos esses fundamentos, senhor presidente, eu acompanho integralmente o ministro relator, o ministro Roberto Barroso, inclusive com a engenhosa criação dessa solução subsidiária compatível com a Constituição, havendo inércia do Ministério Público, o que não é previsível, atuará a Fazenda Pública como subsidiária, com uma legitimação subsidiária. Não pode ser nem legitimação concorrente, legitimação subsidiária do Ministério Público. A ministra Carmen Lúcia foi a seguinte. Os princípios constitucionais, as regras constitucionais que fundamentam o processo penal me levam a concluir exatamente no sentido de que, mantida a natureza da multa, independente da referência à dívida de valor, de manter-se com a legitimidade do Ministério Público, com a aprovação também e acolhendo a proposta do ministro Roberto Barroso, de possibilitar subsidiariamente a atuação do endereçamento e da possibilidade de cobrança nos termos da execução fiscal. Mas eu farei juntada de voto e, no que se refere à 12ª questão de ordem na ação penal 470, estou acompanhando o relator, pedindo vênia a divergência, e na ação direta de inconstitucionalidade 3.150, pedindo vênia ao relator e, neste caso, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Roberto Barroso. É como voto, senhor presidente. Até aquele momento, a maioria dos ministros reconheceu a legitimidade do Ministério Público em fazer a cobrança e também seguiu o entendimento inaugurado pelo ministro Roberto Barroso. Ficou muito claro nos últimos 2 votos o de que, em caso de inércia do Ministério Público, a cobrança poderá ser feita pela Fazenda Pública. O voto do ministro Ricardo Lewandowski foi alterado durante o julgamento. Ele próprio explica melhor. Eu vim preparado com voto escrito para acompanhar o ministro Marco Aurélio e também sustentar uma posição que venho reafirmando desde os tempos que integrava o Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, no sentido de que a pena de multa deve, sim, ser executada pela Fazenda Pública. E essa é uma posição, como agora esclareceu a ministra Rosa Weber, é uma posição que vem sendo também afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça e se encontra, inclusive, simulada. E mudou de opinião. Revendo o que eu escrevi em meu voto e após ouvir os argumentos dos ministros que me precederam, cheguei à conclusão de que devo acompanhar a corrente divergente quanto ao voto do eminente ministro Marco Aurélio, que traz, sem dúvida nenhuma, um voto substancioso, brilhante, coerente. Mas eu entendo que quando a Lei 9.268, de 96, alterou o artigo 51 do Código Penal e assentou que a multa será considerada dívida de valor, ela não alterou, e nem poderia, por tratar-se de uma lei ordinária, o caráter ou a natureza criminal da multa. E, como bem lembrou o ministro Luiz Fux, o caráter criminal da multa está assentado em sede constitucional, mais precisamente no artigo 5º, inciso 46. Então, não poderia uma lei infraconstitucional dizer, pelo simples fato de considerar a multa uma dívida de valor, transformar a sua natureza em natureza civil, quiçá até administrativa. Em seguida, o presidente do Supremo proclamou o resultado. Na questão de ordem na ação penal, eu já havia votado, falta votar na ação direta. Eu vou pedir vênia ao ministro relator e ao ministro Edson Fachin para, então, acompanhar a divergência aberta na ação direta pelo ministro Roberto Barroso, que já votara nesse sentido anteriormente. Então, eu proclamo o seguinte resultado.
ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme nos termos do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, vencidos os ministros relator Marco Aurélio e Luiz Edson Fachin, que a julgavam improcedente. Na 12ª questão de ordem na ação penal, questão de ordem resolvida no sentido do voto proferido pelo relator Luiz Roberto Barroso para assentar a legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança de multa com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda. Vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Luiz Edson Fachin, que davam outro sentido, conforme seus respectivos votos, à resolução da questão de ordem. Nesse caso, na conclusão do julgamento, a solução foi intermediária, porque reconheceu-se a competência do Ministério Público, mas subsidiariamente, por um raciocínio de analogia em relação ao Código de Processo Penal, deferiu-se o prazo de 90 dias para que o Ministério Público faça. Na inércia do Ministério Público em fazê-lo, aí sim autorizaria subsidiariamente a Fazenda Pública em promover a execução da multa. Essa a razão, aliás, porque a conclusão do julgamento foi no sentido de dar parcial procedência à ação direta de inconstitucionalidade e não integral procedência como fora formulado pela própria Procuradoria da República. Já a perita contábil acredita que a decisão do Supremo vai fazer com que a execução seja mais rápida. Quando a gente olha para aquele 90 dias, para que o Ministério Público possa promover aquela execução da pena, isso nós temos uma perspectiva de celeridade. Já de pronto ele está exercendo o seu papel. Na decisão, me parece que, não fazendo assim, a Fazenda teria essa competência para tocar a ação. Então, vislumbro aí uma celeridade, né, para que rapidamente se possa dar a efetividade àquela decisão e sim executar a pena. Depois de explicada a decisão, a gente encerra o programa de hoje. Assista ao Grandes Julgamentos quando quiser pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. Até a próxima! Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça.